E aí, minha família caipora, está tudo bem com vocês? Trago para vocês os melhores palpites para este domingo, dia 13 de outubro. Eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma porrada de palpites com muita qualidade, beleza? E eu trago para vocês os resultados dos palpites do dia 11 de outubro. Tivemos 12 palpites com 8 greens e apenas 4 reds, tá? 67% de taxa de acertos para o dia 11. E para o Dia das Crianças, o dia 12 de outubro, eu trago para vocês que temos 21 palpites com 8 greens até o momento e apenas 2 reds, tá? Temos 11 jogos que ainda irão acontecer, então depois verifiquem os resultados na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e dos canais do Telegram e no WhatsApp. Beleza, galera? E vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. E também comentem no final do vídeo o que vocês acharam dos nossos palpites e também dos nossos vídeos, beleza, galera? Vamos lá para os nossos palpites do dia 13 de outubro? Bora pra intro! Bora, meus amigos e amigas caipora, vamos começar aqui com uma partida do Kawasaki Frontale contra o Albirex Niigata. Traga essa partida na Copa do Japão com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Kawasaki é de 50% e ele tem um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 61%, enquanto o Albirex tem 39%. No histórico, 18 vitórias do Kawasaki, 3 empates e 12 vitórias do Albirex. A média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, Kawasaki vem sofrendo gols a 5 jogos e o Albirex vem sofrendo gols a 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Nagaya Grampus contra o Yokohama F Marinos. Traga essa partida na Copa do Japão com over 1,5 gols também. A probabilidade de vitória está equilibrada para esta partida. Verificando aqui o aproveitamento, temos 67% para o Nagoya nos últimos 9 jogos e o Yokohama tem 22%. No histórico são 16 vitórias do Nagoya, 15 empates e 14 do Yokohama. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Nagoya venceu empates a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Yokohama também venceu empates a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, eu trago o Huesca contra o Albacete na segunda divisão da Espanha. Trago essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está com uma pequena vantagem para o Huesca com 38%. Ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Albacete tem 39%. No histórico são 4 vitórias para cada lado e 8 empates. E a média de gols é de acima de 1,5 gols. Em séries, o Huesca vem em 7 jogos sofrendo gols, enquanto o Albacete vem sofrendo a 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Huesca, under 3,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Real Oviedo contra o Almeria na segunda divisão da Espanha. Traga essa partida com handicap de mais 2 para fora. O Oviedo tem 40% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Almeria tem 50% também. No histórico temos 5 vitórias do Oviedo, 5 empates e 6 do Almeria. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Oviedo jogando em casa vem sem empates a 5 jogos, enquanto o Almeria em casa vem marcando gols a 8 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Oviedo venceu apenas uma partida com 2 ou mais gols de diferença contra o Almeria nos últimos 6 jogos. Verificando na casa do Oviedo, ele venceu 2 partidas com 2 ou mais gols de diferença contra o Almeria. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Almeria ele perdeu 2 partidas com 2 ou mais gols de diferença nos últimos 6 jogos, enquanto o Real Oviedo não venceu nenhuma partida com 2 ou mais gols de diferença nos últimos 6 jogos. Então, para essa partida, eu separei um handicap mais 2 para fora, beleza? Próxima partida, o Racing Santander contra o Levante, também na segunda divisão da Espanha. Trago essa partida com over 1,5 gols. O Racing Santander tem 46% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. O Levante também tem 72%. No histórico são 4 vitórias do Santander, 7 empates e 5 do Levante. A média de gols é de acima de 2,5 gols.
Em séries, o Santander vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, over 2,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. Na casa do Santander, não temos do over 2,5 gols. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Por este motivo, eu acredito que nós teremos over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Rojas Pato contra o Colo-Colo na primeira divisão do Chile. Traga essa partida com vitória e empate para fora. O Colo-Colo jogando fora de casa tem 55% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Rojas Pato tem 50%. No histórico são 24 vitórias do Colo-Colo, 19 empates e 10 vitórias do Rojas Pato. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Colo-Colo vem a 3 jogos vencendo e o Rojas Pato vem a 5 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória do Colo-Colo em 5 das últimas 6 partidas. Jogando fora de casa, o Colo-Colo venceu e empatou 5 das últimas 6 também. Últimos jogos no campeonato, o Colo-Colo ele venceu e empatou 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Rojas Pato ele venceu apenas uma partida das últimas 6. Então, para essa partida, vitória e empate para fora. Fechou? Próxima partida, agora na Nations League B da UEFA. Traga essa partida na Finlândia contra a Inglaterra com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória para a Inglaterra é de 74% e ela tem um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. A Finlândia tem 39%. No histórico, foi uma partida com uma vitória de 2-0 da Inglaterra. Em séries, a Inglaterra vem a 7 jogos marcando gols e a Finlândia vem perdendo a 3 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Granada contra o Córdoba na segunda divisão da Espanha. Traga essa partida com over 2,5 gols. O Granada tem 50% de probabilidade de vitória, 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Córdoba tem 39%. No histórico, 7 vitórias do Granada, 3 empates e 3 vitórias do Córdoba. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Granada vem a 9 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Granada, over 2,5 gols em 3 das últimas 4 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos. Prestem bem atenção que temos ambas marcam em bastante jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida, que é o Burgos contra o Mirandés, na segunda divisão da Espanha. Traga essa partida com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Burgos é de 44% e ele tem um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Mirandés tem 50%. No histórico, 5 vitórias do Mirandés, 4 empates e 2 vitórias do Burgos. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, jogando fora de casa, o Mirandés não vence as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Burgos, under 3,5 gols nas últimas 3 partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Apenas uma partida do Burgos contra o Granada, que foi 2-2. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Real Madrid contra o Atlético de Madrid, na primeira divisão feminina da Espanha. Traga essa partida com vitória e empate para casa. O Real Madrid tem 51% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético de Madrid tem 83%. No histórico são 6 vitórias do Atlético de Madrid, 2 empates e 3 vitórias do Real Madrid. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Atlético de Madrid vem vencendo as 5 partidas e o Real Madrid vem a 10 jogos marcando gols. Últimos encontros, temos vitória e empate do Real Madrid em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Real Madrid venceu 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Atlético de Madrid venceu suas últimas 6 partidas. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, a Grécia contra a Irlanda na Nations League B da UEFA. Traga essa partida com vitória e empate para casa. A Grécia tem 56% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Irlanda tem 33%. No histórico, 4 vitórias da Grécia e um empate, e a média de gols é de acima de 1,5. Em séries, a Grécia vem a 4 jogos vencendo e a Irlanda vem sofrendo gols a 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, a Grécia venceu e empatou 4 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória da Grécia em 4 das últimas 6 partidas e ela venceu 5 das últimas 6. E verificando a Irlanda, ela venceu apenas uma partida das últimas 4 que disputou. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, a Áustria contra a Noruega na Nations League B da UEFA. Traga essa partida com over 2,5 gols.
A probabilidade de vitória tem uma vantagem para a Áustria com 46%. Ela tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e a Noruega tem 61%. No histórico são 5 vitórias da Áustria, um empate e 2 vitórias da Noruega. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, a Áustria vem a 6 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos e amistosos, over 2,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Beleza? Próxima partida, o Elche contra o Deportivo La Coruña na segunda divisão da Espanha. Trago o under 3,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória está equilibrada para esta partida, com uma pequenina vantagem para o Elche. Ele tem 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o La Coruña tem 44%. No histórico são 6 vitórias do La Coruña, um empate e 4 vitórias do Elche. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em série, jogando fora de casa, o La Coruña vem sofrendo gols a 5 jogos e o Elche fora de casa vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Elche, under 3,5 gols em 2 das últimas 3. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Série B do Brasileirão, Coritiba contra o Amazonas. Traga essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Coritiba é de 50% e ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Amazonas tem 61%. No histórico, uma vitória do Amazonas por 1-0. E verificando em séries, o Coritiba vem sem derrotas a 5 jogos. O Amazonas vem marcando gols a 9 jogos, todos jogando em casa. Verificando os últimos jogos no campeonato, temos o mercado de under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Goiás contra o Vila Nova na Série B do Brasileirão. Traga esse clássico goiano, traga essa partida com under 3,5 gols. O Goiás tem 47% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vila Nova tem 50% também. No histórico são 22 vitórias do Goiás, 15 empates e 11 do Vila Nova. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Vila Nova vem sofrendo gols a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols nas últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Beleza? Próxima partida, a Universidade do Chile contra o Coquimbo Unido na Copa do Chile. Traga essa partida com vitória e empate para casa. A Universidade tem 54% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Coquimbo tem 39%. No histórico são 9 vitórias da Universidade, 7 empates e 6 vitórias do Coquimbo. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Coquimbo vence vitórias a 5 jogos e nos últimos encontros temos vitória e empate da Universidade do Chile em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, a Universidade do Chile venceu e empatou 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Coquimbo não vence fora de casa. Então, para essa partida, vitória e empate para casa. Fechou? Próxima partida, Vancouver Whitecaps contra o Los Angeles na MLS dos Estados Unidos. Traga essa partida com over 2,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para esta partida e o Los Angeles tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vancouver tem 50%. No histórico, 10 vitórias do Los Angeles, 5 empates e 6 do Vancouver. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Vancouver vem sofrendo gols a 6 jogos e o Los Angeles vem vencendo a 4 partidas. Últimos encontros das duas equipes, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Vancouver, over 2,5 gols em 3 das últimas 6. E nos últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Rio Negro Águilas contra o Deportivo Cali na categoria Primeira A da Colômbia. Traga essa partida com over 2,5 gols. A probabilidade de vitória para o Rio Negro é de 48%. Ele tem um aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos, enquanto o Deportivo Cali tem 33%. No histórico são 11 vitórias do Rio Negro Águilas, 6 empates e 13 do Deportivo. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Deportivo Cali vem sofrendo gols a 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Ambas marcam também em 5 das últimas 6. Últimos jogos na casa do Rio Negro Águilas, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6, com ambas marcam também em 5 das últimas 6. Últimos jogos do campeonato, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes e também temos ambas marcam em quase todas elas. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e vamos lá para o nosso bilhete caipora!
Bora, galera, caipora, com o nosso bilhete caipora com 4 seleções. Eu separei vitória, empate para fora em Rocha Pato contra o Colo-Colo. Separei under 3,5 gols para o Curitiba contra o Amazonas. Vitória, empate para casa em Universidade do Chile contra o Coquimbo Unido. E over 1,5 gols para o Vancouver Whitecaps contra o Los Angeles. Beleza, galera? Uma odd total de 2,03 para vocês. Fechou? Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever e também deixar o like e comentar. Beleza? E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!